Seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa série onde estamos lendo o livro Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Que você coopere com o nosso trabalho, curtindo esse vídeo e compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Capítulo 1. A extrema pecaminosidade humana. A primeira coisa que Paulo diz é: pois todos pecaram. A palavra pecado significa, literalmente, errar o alvo. No caso do ser humano, nós não apenas erramos o centro do alvo, mas falhamos em acertar qualquer parte dele. Nós erramos o alvo por completo, quer seja em obedecer à lei de Deus, em permanecer na vontade de Deus ou em glorificar o nome de Deus. Ora, uma vez que somos nascidos de novo, ao ouvirmos todos pecaram, nós deveríamos cair de nossas cadeiras em adoração a Deus, agradecendo por tão grande salvação, pois ele nos livrou de algo terrível. Porém, aqueles que tratam o evangelho como algo comum, ou que criaram para si outro evangelho, deveriam prostrar suas faces em temor, sabendo que, se Deus não se mover em favor deles, eles estarão em pecado diante daquele que é triplamente santo. E essa é a situação mais terrível que se pode imaginar. Quando você ouve uma coisa repetidas vezes, geralmente ela se torna tão comum que perde seu poder. Eu me recordo da primeira vez em que cruzei a Cordilheira dos Andes, junto com um grupo de missionários. Eu não conseguia entender por que o missionário veterano estava dormindo no meio de toda aquela beleza majestosa. Então, anos mais tarde, quando eu levei um grupo de jovens para atravessar a mesma montanha, eu me encontrei roncando. Com efeito, quanto mais você ouve algo e quanto mais você vê ou lê algo, esse algo perde um pouco da sua majestade. Todos pecaram. Por que não trememos diante disso? É porque não sabemos como essa é uma realidade terrível. Nós não temos consciência do quanto temos pecado, do mesmo modo como o peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos no mundo caído em pecado, e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. As Escrituras dizem que a nossa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Além disso, nós também vivemos num mundo repleto de ignorância. Nós não temos conhecimento de Deus, não sabemos quem Deus é, e o tratamos como se ele fosse um tipo de Papai Noel ou um vovô bobinho. Nós não entendemos que ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ao considerarmos o livro de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo nos apresentando a coisa mais próxima de que temos de uma teologia sistemática. Ainda assim, ele toma os seus 3 primeiros capítulos e trabalha com toda a sua força, tendo um único objetivo: fazer os homens desistirem de qualquer esperança carnal, fechá-los dentro de uma cova, trancar as portas, remover de suas mentes qualquer alívio na carne, a fim de que eles clamem a Deus por misericórdia. Quando nós vamos pregar o evangelho em um campo missionário, precisamos perceber que todo o nosso trabalho é uma absoluta catástrofe e que experimentaremos, fracasso atrás de fracasso, a parte do poder de Deus para ressuscitar homens mortos e odiadores de Deus. Nós precisamos, em nossa pregação, convencer os homens, através das Escrituras, com toda a nossa força, de que todos pecaram. Muitos dos pregadores famosos atualmente estão ganhando tanta popularidade porque fazem de seu propósito não falar sobre o pecado. Porém, ao agirem dessa forma, eles vão contra a obra do Senhor Jesus, que constantemente pregava sobre o pecado. Eles vão contra a obra dos apóstolos, que trabalharam com toda a sua força intelectual, movidos pelo Espírito Santo, para revelar o pecado do homem. E, principalmente, eu posso lhe assegurar que um pregador ou missionário que não fala sobre o pecado não tem a obra do Espírito Santo em sua vida, porque uma das grandes tarefas do Espírito Santo é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, verso 8. Quando você não crê nisso, você está trabalhando contra o Espírito Santo. Muitos questionam a Deus o porquê de o inferno ter uma duração infinita, se nós temos uma vida limitada de pecados. A principal razão disto é esta: cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita. O problema é que nós nos esquecemos de que o pecado ainda é pecado. Veja a maneira como falamos sobre ofender ao Senhor. Nós falamos de pecados contra os homens, de pecados contra nós mesmos, de pecados até mesmo contra a natureza, os animais e as árvores. Entretanto, ninguém se dá conta de que todo pecado, no final das contas, é cometido contra Deus. Davi pecou contra o povo, ao não representá-lo bem como rei. Davi pecou contra Batseba, ao adulterar com ela. E Davi pecou contra Urias, ao mandar matá-lo. Porém, no final, ele disse a Deus: pequei contra ti somente. Salmo 51, verso 4. Por que o pecado é algo tão terrível? É porque ele é cometido contra Deus. Como podemos não tremer diante disso?
é porque não compreendemos o que isso significa. E por que nós não compreendemos o que isso significa? É porque não sabemos quão glorioso e bendito Deus é. É uma coisa terrível quando percebemos contra quem nós pecamos. Como os puritanos costumavam dizer, nós não pecamos contra um pequeno líder de uma simples cidade, mas contra o Rei da Glória, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Imagine isto por um momento. Deus está no dia da criação, dizendo aos planetas que se coloquem em determinada órbita no espaço. E todos eles se curvam, dizem Amém e lhe obedecem. Ele diz às estrelas que ocupem seus lugares no céu e sigam à risca o seu decreto. E elas todas se curvam e lhe obedecem. Ele diz às montanhas que se ergam e aos vales que se afundem, e eles se curvam e o adoram. Ele diz ao bravo mar: você virá até este ponto, e daqui não passará. E o mar o adora. Porém, quando Deus lhe diz, venha, você diz, não. Você percebe o quão perverso é o nosso pecado? Ora, se fossem apenas atos, nossa condição já seria terrível o suficiente. Todavia, o pecado vai mais fundo no coração do homem. O ser humano não simplesmente comete pecados. Ele é nascido no pecado. Nós somos podres e corrompidos desde o início. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Era continuamente mau. Eu simplesmente li esse texto ao pregar em uma universidade, e o jovem repórter veio a mim, dizendo: eu não concordo com a sua interpretação. Eu lhe respondi: jovem, eu não interpretei o texto, eu apenas o li. Ainda assim, ele disse: bom, eu não concordo. E eu respondi: jovem, deixe-me lhe dizer algo. Se eu pudesse expor, agora mesmo, o seu coração e cada pensamento que você já teve, desde o seu primeiro levantar até este exato momento, não seus feitos, mas somente os seus pensamentos, e pudesse colocá-los num vídeo e os exibir aqui neste auditório, você fugiria deste campus e nunca mais mostraria sua face aqui de novo. Porque você ter pensado coisas tão doentias e tão pervertidas que não poderia compartilhá-las nem sequer com seu amigo mais próximo. Na verdade, se seu amigo mais próximo conhecesse alguns pensamentos que você teve a respeito dele, ele não seria mais o seu amigo. E o motivo pelo qual eu tenho certeza disso não é porque eu sou um profeta, mas porque isso é o que a Escritura diz, e porque eu também sou um homem como você. Eu posso dizer a mesma coisa sobre cada ser humano do planeta. Todos nós gastaríamos toda a nossa energia para esconder o que se passou pela nossa mente apenas na última hora. Não me diga que a palavra não está certa quando ela fala sobre todos os homens terem pecado, porque todos os homens são, de fato, pecadores. Gênesis capítulo 8, verso 21 diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Isso pode significar maldade desde a infância, maldade desde bebê. Deixe-me compartilhar algo que um funcionário de penitenciária disse muito tempo atrás, a respeito da natureza humana. Imagine por um momento um bebê de 18 meses que você está segurando em seus braços. Então, esse bebê vê um relógio brilhante em seu pulso e tenta pegar o seu relógio. Você afasta a mão dele e diz, não. Ele começa a chorar e a se mexer em seus braços. E então se estica até o relógio novamente. Você afasta a mão dele e diz, não. Ele começa a gritar e chorar. E então se estica de novo e você diz, não. Ele começa a jogar os braços até mesmo na direção do seu rosto. Ora, eu lhe digo que a natureza humana é de tal forma que, se esse bebê de 18 meses tivesse a força de um homem de 18 anos, ele o espancaria ali onde estava você, arrancaria o relógio do seu braço e passaria pelo seu corpo ensanguentado em direção à porta, sem sentir nenhum remorso. Eis algo que precisamos entender. Hitler não foi uma anomalia. Hitler não foi um fenômeno extraordinário. Hitler foi o que cada frequentador dos cultos dominicais tem o potencial de ser. E não somente isso, mesmo em toda a sua maldade, Hitler ainda era restringido pela graça comum de Deus. E precisamos reconhecer isto. Quando não éramos convertidos, se não fosse pela graça comum de Deus nos restringindo, nós faríamos com que Hitler parecesse um coroinha. Nós não entendemos o que a palavra ensina sobre a extrema maldade dos homens. E se você disser, eu não concordo, isso é porque você aprendeu o suficiente para estar no cristianismo, mas não para crer na Bíblia. O testemunho das Escrituras contra você e todos os homens é este. Nós nascemos com a maldade. Nós somos maus. Acaso você precisa ensinar uma criança a mentir? Você precisa ensinar uma criança a ser egocêntrica? Você precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Você precisa ensinar uma criança a ser bruta com outras crianças?
Elas aprendem isso por si mesmas. Deixe-as livres, deixe de discipliná-las e veja o que terá em 10 anos. Um verdadeiro monstro. Por quê? Porque o que a palavra diz é verdade. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. E quantos de nós não tapamos os ouvidos dizendo: eu não quero escutar isso, eu não quero escutar isso? Da mesma maneira que uma pessoa morrendo de câncer permanece em negação, recusando qualquer tratamento. A primeira coisa que devemos abraçar é que todos os homens nascem em pecado e entregues ao pecado. E esse é o motivo de todos os homens nascerem odiando a Deus. Alguém pode retrucar que nunca odiou a Deus, mas ele não percebe que, se isso fosse verdade, a Bíblia estaria mentindo para nós. Absolutamente todo homem odiou a Deus em seu estado não convertido, porque a Escritura declara que outrora éreis inimigos, Colossenses 1, 21, e que éramos por natureza filhos da ira, Efésios 2, verso 3. Outro pode contestar, alegando que ama a Deus desde pequeno. No entanto, o que amávamos era uma imagem de Deus, criada por nossa própria mente. E era isso que amávamos, de tal modo que, se alguém nos apontasse o Deus da palavra, nós rapidamente ficaríamos irados, dizendo: eu nunca poderei amar um Deus como esse. Já perdi as contas de quantas vezes alguns bons membros de minha igreja me disseram que amaram a Deus por toda a vida, e depois de eu sentar com eles apenas por 30 minutos para expor na palavra algumas crenças cristãs históricas sobre Deus, eles dizem, assustados: esse não é o meu Deus. E eu tinha que responder: claro que não, mas é o Deus da palavra. O profeta Isaías usa palavras aterradoras ao falar da condição do homem. Isaías 64, 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Anos atrás, eu ajudei a edificar uma igreja em São Paulo, perto da fronteira da Amazônia colombiana, e era uma colônia de leprosos. Você já viu alguma vez um leproso? Já sentiu o cheiro de um leproso? Se um leproso do pior tipo tentasse ir à sua igreja, você sentiria o seu cheiro antes mesmo de ele sair do estacionamento. Ele seria uma massa de carne podre, fluido corporal, pus e sangue. Quando Isaías diz que todos nós somos como o imundo, é possivelmente a isso que ele se refere. Vamos supor que existem irmãs muito finas em sua igreja, e elas pensem que precisam fazer algo a respeito daquele leproso. Então elas vão à loja mais fina e compram algumas das mais finas sedas que encontram. Depois de enrolarem o leproso na cabeça aos pés, elas dizem: bravo, olha o que nós fizemos, salvamos o dia. Nós o fizemos apresentável. Mas aquela seda somente repousa naquela carne por poucos segundos e a corrupção daquele homem começa a sangrar através daquela seda fina, tornando-a tão corrupta quanto o próprio homem. Eis o porquê de nossas melhores obras serem como trapos imundos diante de Deus. O fato de sermos pecadores não significa apenas que nós pecamos constantemente, mas que não fazemos nada além de pecar. Tudo o que fazemos é pecaminoso diante de Deus. Nós corrompemos até as nossas boas obras, de modo que, segundo Salomão, até mesmo a lavoura dos ímpios é pecado. Provérbios 21, verso de número 4. Porque tais obras não são feitas por fé. Romanos 14, verso 23. Nem para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Muito da psicologia moderna fala a respeito de se sentir bem com quem você é. Entretanto, não é isso que eu quero. Eu quero que você seja salvo de quem você é e do que você tem feito. Todos nós, antes da conversão, tínhamos um coração de pedra, um coração odiador de Deus, um coração maligno, nascido no pecado e dado ao pecado. Esse é o testemunho da palavra. Os homens antigos ouviam isso ser pregado constantemente, mas parece que as novas gerações não podem suportar a verdade. Antes, preferem ser enganadas e pensar bem de si mesmas. Contudo, um homem que não aceita sua própria doença não pode ser curado. Um homem que não tem todas as suas esperanças moídas a respeito de seus próprios méritos, valor e justiça pessoal, não pode voltar-se para Cristo. Nós precisamos entender que estamos destituídos de qualquer valor e que há somente um Salvador, e seu nome é Jesus. O problema é que, hoje em dia, é tudo sobre o ego. Os homens são cheios de ego. Precisamos entender que os homens não necessitam de mais autoestima. De fato, eles precisam perceber que esse é exatamente o seu maior problema. Eles precisam, na verdade, estimar o único que é digno de estima, Deus, e entregar-se a Ele.
No entanto, para viverem, crerem e pregarem dessa forma, os homens devem saber quem Deus é. Paulo expressa nossa extrema pecaminosidade de modo eloquente na carta aos Romanos. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. A palavra justo é sinônimo de reto, referindo-se a um padrão. Para ser justo, você precisa estar perfeitamente alinhado a certo modelo. E, se você não está moldado àquele padrão de retidão, você está distorcido. Em outras palavras, você está pervertido. O padrão é a natureza de Deus e a lei de Deus. O problema é que a Bíblia diz que ninguém, absolutamente ninguém, pôde jamais se conformar ao padrão da santa natureza de Deus e ao padrão da sua santa lei. Todos nós nos tornamos distorcidos e deslocados. Paulo continua, dizendo que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3, verso 11. Se você alguma vez realmente buscou a Deus, é apenas porque ele o buscou primeiro. O texto prossegue, deixando clara a nossa maldade. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, verso 12. Quantas pessoas, mesmo aquelas que se colocam na esfera do cristianismo, dizem que irão para o céu porque não são tão más? Elas dizem que irão para o céu porque são boas. Mas qual é o testemunho da Escritura? Não existe alguém bom. Nenhum sequer. Totalmente nenhum. Todos pecaram. Você me diz, irmão Paul, mas eu não pequei tanto. Todavia, quanto você tem que pecar? Adão precisou pecar somente uma vez, e o universo inteiro foi lançado num caos moral e posto sob julgamento. Você já pecou mais do que se pode contar em uma calculadora. Se Adão e Eva, e até mesmo a criação, não conseguiram escapar da condenação por um único pecado, como você irá escapar de todos os pecados que estão sobre a sua cabeça? Mas talvez você me diga, mas eu estou muito bem se comparado com outras pessoas. Todavia, você não será julgado por padrões humanos. Você será julgado por um Deus justo e santo. Algumas pessoas dizem, não me julgue, você não sabe o que está no meu coração. Essa é uma frase tola, porque elas ficariam envergonhadas se soubéssemos o que está no seu coração. Saiba que Deus de fato tem visto o seu coração, e Ele conhece toda a podridão que está lá. Se nós escondemos os nossos corações do resto do mundo, por que usaríamos como desculpa diante de Deus? As pessoas dizem que nós não as conhecemos realmente, mas nunca nos deixariam vê-las sozinhas, no secreto. Todos nós somos julgados pela acusação de nossa consciência. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. É muito comum tornarmos esse versículo tão humanista. O que significa carecer da glória de Deus? Alguns dirão que Deus tem um plano maravilhoso para todos nós e Ele investiu tanto para nos ver cheios de glória, mas, apesar desse grande plano, nenhum de nós o alcançou. Eu não acredito que esse seja o sentido primário do texto. Quando Paulo diz que nós carecemos da glória de Deus, eu penso que essa frase deveria ser interpretada no contexto do primeiro capítulo de Romanos, no qual está escrito: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1, 21. Vamos pensar nisso por um instante. Por quem você foi criado? Por Deus. Entretanto, não apenas você foi criado por Deus, mas todas as suas faculdades, a sua própria existência é sustentada por Ele. Você deve cada respirar e cada batida do seu coração para Deus. Aliás, sua respiração é dada apenas para retornar em adoração, e seu coração bate somente para servi-lo. Ainda assim, observe o testemunho deste texto contra nós. Nossa mente e nossas vidas são repletas de busca por nossos propósitos, nossos sonhos, nossos objetivos e nossos desejos. Mesmo aqueles que alegam algum tipo de piedade precisam assumir que, em suas vidas diárias, são ateístas praticantes. Deus está longe dos seus pensamentos. Quando estão trabalhando, quando estão nas fábricas, quando estão no campo, quando estão em casa, Deus é o centro do seu pensamento? Tudo o que eles estão pensando e tudo o que estão fazendo para a glória de Deus? Então você me diz, irmão Paul, ninguém é desse jeito. É justamente aí que eu quero chegar. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Por que os homens são tão vazios, tão miseráveis, tão sem propósito? Não é incrível que os cristãos, na América, sejam os mais saudáveis, mais protegidos cristãos que já existiram na história. E ainda assim, 85% do que se vende nas livrarias cristãs diz respeito a quão vazio nós somos? Você quer saber por que nós somos vazios?
Primeiramente, a grande maioria daqueles que se chamam cristãos não é convertida de verdade. Em segundo lugar, até mesmo aqueles que são cristãos estão vazios porque não têm comido do melhor alimento. Jesus disse: "Uma coisa tenho para comer, que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." João, capítulo 4, versos 32 e 34. Nossa comida tem sido ganhar terras neste planeta. Sucesso, conforto, fama, lazer, juventude, beleza. Sempre nós, eu. E quanto mais temos de nós, mais vazios somos. Porque fomos feitos para outra coisa. Melhor dizendo, fomos feitos para outra pessoa. O resumo de tudo é que nós nos tornamos distorcidos e deslocados. Não apenas pecamos, não apenas estamos separados de um Deus santo e justo, mas todo o nosso propósito foi retirado de nós, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bem, agora temos um problema. A maior bênção que você jamais poderia ouvir é também o maior terror que jamais poderia cair sobre você. E o que é? Deus é justo. Você diz, isso é bom. Eu quero um Deus justo. Eu não iria querer um ser todo-poderoso que é mau. Eu quero um Deus justo. Essas são boas notícias, irmão Paul. Na verdade, não são. Porque você não é justo. Eis o problema. Ele é um Deus justo e, sendo um Deus justo e juiz de toda a terra, ele agirá corretamente. E ao agir corretamente, a resposta dele em relação a você é completamente apavorante. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e curtir. Que Deus abençoe a sua vida.